Olá, eu sou o pastor Dave Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Ela se encontra localizada em dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, dos versos 5 até o 10, e diz assim: E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Abisalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Abisalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido todo o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Abisalão encontrou com os servos de Davi. E Abisalão ia montando num mulo, e entrando o mulo debaixo de espessos ramos de um grande carvalho, apegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante, o que vendo o homem fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi a Abisalão pendurado num carvalho. O segundo texto nos trata a respeito de outro filho de Davi, chamado Adonias. Está em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6, e diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Abisalão. Hoje, como são 7 versículos, não será possível fazer um comentário passo a passo. Vou me ater apenas em relação às revoltas de ambos os filhos de Davi, Abisalão e Adonias. O texto de 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1 a 4, nos descreve quem foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E tanto Adonias quanto Abisalão estão incluídas nesses filhos que nasceram em Hebrom. O texto diz assim: Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Aionã; o segundo, Daniel, de Abigail; o terceiro, Abisalão, filho de Maaca; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, filho de Abital; e o sexto, Itreão, filho de Eglá. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. A leitura diária deste dia nos fará nos ater a 3 desses filhos que nasceram em Hebrom: o primogênito, Aminon; o terceiro filho, Abisalão; e o quarto filho, Adonias. Apesar de não constar na leitura diária, Aminon teve um papel muito relevante na revolta promovida por Abisalão contra seu pai Davi. Após ele forçar a irmã legítima de Abisalão e meia-irmã dele, Tamar, a se deitar com ele, após o ato incestuoso, Aminon desprezou Tamar, o que causou um grande ressentimento em Abisalão. Foi para ele que Tamar foi se lamentar. A Bíblia chega a dizer que Abisalão, tinha resolvido, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã, a se deitar com ele, matá-lo. Isso está em 2 Samuel 13, 32. Qual foi a atitude de Davi em relação ao incesto? Davi se irou. E é só isso que a Bíblia fala. Ele tinha se irado, apenas lhe acendeu a sua ira, e não fez nada nem em relação a Tamar, nem em relação a Aminon. Isso causou uma grande decepção em Abisalão. Por conta da omissão de seu pai, ele decidiu que faria justiça com as suas próprias mãos. Num dia,
depois de algum tempo do incesto, ele decidiu convidar todos os filhos do rei para se banquetear na época que ele havia recebido das suas tosquias. E ele chamou até o rei para ir, que o rei negou e o abençoou, faz esse banquete, faz. Só que ele já tinha planejado que mataria Amnon. E foi assim que aconteceu. Está escrito em 2 Samuel 13, 28. E Abisalão deu ordem a seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu que ordeno? Isso aconteceu conforme a narração. Amnon foi, bebeu, se alegrou, se tornou sucessivo e vulnerável, e Abisalão deu ordem a seus servos para matarem Amnon. E o que o rei fez quando aconteceu? Ficou de luto. O rei, que não tinha repreendido Amnon por conta do incesto, não repreendeu Abisalão. O que Abisalão fez depois de matar seu irmão? Ele fugiu, foi para a casa do seu avô e ficou ali cerca de 3 anos. Depois ele retorna, e a Bíblia vai nos dizer um pouco mais sobre a atitude do rei Davi. E disse o rei: torne para a sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Abisalão para sua casa e não viu a face do rei. Mais adiante, eu não quero perder tempo com a história, mas Abisalão vai tentar tomar o trono de Davi. E como o texto da leitura diária nos diz, ele, em meio a uma batalha contra o exército de Davi, ficou preso pelos cabelos num carvalho entre céu e terra. Ali ele ficou vulnerável e Joabe matou Abisalão. Então Davi, que já tinha enterrado Amnon, agora ele enterra seu filho Abisalão. Ele chega a chorar grandemente por Abisalão. Apesar de não ter a mesma coragem de Abisalão, Adonias, seu quarto filho, quando Davi estava velho, ele decidiu que seria rei. Decidiu sem levar em consideração as palavras do rei Davi, a promessa do rei Davi, porque Davi tinha prometido a Batseba que seu filho Salomão reinaria em seu lugar. Agora, quando Davi está velho, Adonias, que com certeza assistiu toda a revolta do seu irmão, ele achou que o rei não teria mais forças. E o que ele fez? Ele fez um cortejo para que ele reinasse no lugar de Davi. Está escrito em 1 Reis 1,5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, e começou um barulho. É claro que esse fato foi informado a Davi, que estava entrado em dias tentando se aquecer do inverno, e Batseba chegou para ele e cobrou sobre a sua promessa. Nesse caso, Davi, ele tomou uma providência. Que providência Davi tomou? Davi, ele ordenou a consagração de Salomão, né? Mesmo em vida ainda, ele passou o trono para Salomão. Esse fato causou um grande medo em Adonias, tanto que ele chegou, em sinal de desespero, a segurar nas pontas do altar e pediu para que Salomão jurasse que o manteria com vida, jurasse pela sua própria vida. Salomão fez isso até o seu pai viver. Após a morte do seu pai, a Bíblia nos diz que Salomão ordenou a morte de Adonias. Quero fazer a minha conclusão sobre esses dois fatos a respeito da liberalidade de Davi para com seus filhos, esse espírito permissivo que ele teve. Quando pais deixam à mercê dos filhos a liberdade de decidirem sobre o que quiserem,
o fim tende a ser calamitoso. É isso que essas duas histórias nos ensinam. Essa paternidade permissiva é um tipo de tolerância sem freio algum e induz a criança a imaginar que os pais não se importam com suas necessidades físicas e emocionais. O pai permissivo é aquele que não corrige o filho quando ele está errado e nem aconselha quando eles se decepcionam com situações complexas na vida. O próprio Salomão, também filho de Davi, ele escreve: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Veja que no momento da sanção, a sanção deve provocar uma reação. Quando o tempo passa, né, induz os filhos dos homens a praticar o mal. Afinal, parece que o castigo não veio. Davi foi o maior rei de Israel, se destacou na história com grande sucesso e organização do reino. Ele é lembrado como rei segundo o coração de Deus, porém ele não foi um bom líder para sua família. Ele tinha algumas fraquezas e o tornou vulnerável, especialmente no controle da sua família. Seus filhos se tornaram rebeldes, indisciplinados, a ponto de se rebelarem contra o próprio pai. Davi perdeu o respeito dos seus filhos por sua omissão. Davi colheu os frutos da sua negligência e, além do incesto, colheu 2 homicídios entre seus próprios filhos. Eu vou encerrar esse vídeo e o meu desejo é que nós possamos ter a sensibilidade como pais e mães, tá? De, sim, castigar os nossos filhos quando for necessário. A Bíblia fala que Deus castiga o filho que ama. Que não venhamos ser tolerantes e permissivos, tá? Os filhos são herança do Senhor. É grande responsabilidade colocada sobre os nossos ombros para criarmos na doutrina e admoestação do Senhor. Que venhamos aprender com os erros deste grande servo de Deus que foi Davi. Que possamos manter nosso filho em sujeição, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor meu Deus e Pai, te agradeço por esta manhã eu estar aqui com mais um vídeo da leitura bíblica diária, mesmo aqui improvisando. Ó Senhor Jesus Cristo, que dá, Senhor, sabedoria a cada pai e a cada mãe, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus Cristo, o discernimento, Pai querido, para decidir sobre nossos filhos. Ó Pai, ensina-nos a proceder de maneira, Pai querido, que não venhamos provocar ira neles. Dai-nos sabedoria, Senhor Jesus Cristo, para que os nossos filhos sejam uma bênção para a nossa família e para a sociedade. Amém. Que Deus abençoe.